Sakamoto, Maria Corina Machado venceu o prêmio. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Carla. Em choque fiquei eu ao ver que ela recebeu este prêmio, né? Com tanta gente que realmente está lutando, tipo, que estaria na frente, muito na frente dela para receber esse prêmio, para mim, eu fiquei bastante em choque também. Até porque, vamos colocar os pontos. Primeiramente, a Venezuela é um estado autoritário, né, governado por uma pessoa que claramente fraudou as eleições, né, e que reprimiu violentamente a oposição. Ah, mas espera aí, você está criticando um e criticando o outro? Para quem tem um pensamento limitado de com tico e com teco, né? Tipo, não vai compreender quando você coloca lá no ponto que pobre povo venezuelano que está imprensado entre uma oposição complicada e um governo mais complicado ainda. Então, minhas preces vão com o povo venezuelano, não com não necessariamente com todo o corpo da oposição. O fato é o seguinte, né? Primeiro, né? Eu acho super justo que o Prêmio Nobel da Paz possa se debruçar sobre o caso venezuelano, não tenha dúvida nenhuma. Mas aí você teria uma série de oportunidades de uma homenagem ocorrer para um coletivo, né, sabe? E não numa figura de alguém que é, na verdade, complicada. Ou seja, você tem uma possibilidade de reconhecer a luta coletiva pela democracia na Venezuela, né? E não uma pessoa que várias vezes foi acusada de posições antidemocráticas e de posições, inclusive, favoráveis à intervenção dos Estados Unidos no meio do processo. E os Estados Unidos agora está intervindo, está com frota naval na região sul do Caribe, na região na altura da costa venezuelana, está com submarino. Na verdade, contraditoriamente, esse Nobel da Paz ele pode acabar legitimando uma escalada militar dos Estados Unidos contra o país, quando, repito, com que a própria Corina Machado, intervenção que a Corina Machado chegou a defender. Né? Então, o que acontece? Vamos colocar da seguinte forma, para quem também deve estar reclamando, não, mas a Venezuela é uma democracia. Eu entrevistei na época, a gente trouxe aqui, inclusive com exclusividade do UOL, grupo de pesquisadores independentes do mundo inteiro se reuniram, pegaram as atas de eleição, mostraram que Edmundo Gonzalez tinha vencido o Nicolás Maduro por algo próximo a 66-31. Só que o Conselho Nacional Eleitoral, né, que é o unha e carne com Maduro, anunciou que ele tinha vencido por 51-44. Né? E desde que o país que o resultado foi proclamado, o país viveu protesto, viveu prisão, viveu prisão de lideranças, busca de refúgio em embaixadas, guerra de versões, como bem colocou a Dani, o Brasil não reconheceu a vitória de Maduro, bem como a União Europeia, com os Estados Unidos, enquanto isso China, Rússia, Irã, entre outros, parabenizaram pela eleição, que você imagina muito bem o que significa essa diferença, essa dicotomia. Agora, o ponto é que não significa que, pelo o outro lado de um líder autocrático, significa que está tudo bem, que a pessoa é ok, que a pessoa é uma democrata. Você tem muitos problemas relacionados a essa política, a essa pessoa, né, que não faz dela necessariamente, na minha avaliação, a melhor candidata. Nesse sentido, eu faria coro, né? Eu entrevistei hoje de manhã o professor Pablo Shoa, né, do Institute of Americas da University College de Londres, né? Ele até fez uma provocação interessante. Ele falou assim: olha, teria sido mais oportuno neste momento um prêmio para organizações da sociedade civil nos Estados Unidos que estão atuando pela luta pela democracia. Né? Até porque você tem num ano que o espectro do fascismo começa a se alastrar pelos Estados Unidos, né? O Comitê do Prêmio Nobel deveria olhar para dentro dos Estados Unidos. O medo que se coloca, na verdade, é que com o prêmio dado ao Nobel, dado à oposição venezuelana dessa forma, na figura de alguém que, inclusive, defende, né, uma ação externa, né, isso aí, o medo é que isso possa significar um aumento de tensão, ou mesmo legitimar, né, uma ação direta dos Estados Unidos sobre a Venezuela, Diego. Repito, olha, eu já conheci vários prêmios Nobel da Paz, eu tive essa oportunidade, essa grata honra de conhecer vários Nobel da Paz, né? Desmond Tutu, o Ramos Horta, entre tantas e tantas outras pessoas, tive a oportunidade de entrevistar. E nem sempre, muitas vezes, o Comitê de Oslo acerta, mas na minha avaliação, nem sempre.
Bom, e você, Carla, como é que vê a conversa por telefone do presidente Lula com o presidente Donald Trump sobre a situação da Venezuela? Lula defendeu saída diplomática, né, para esse impasse. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Dani, Sakamoto, tô de branco entre eles de preto aqui, né? Combinou direitinho. Bom, então, acho que a Dani falou um pouco dessa questão do presidente Lula, né? Que, de fato, somando um pouco com o que o Saka falou sobre o risco, né, de eventuais novas intervenções, mais intervenções dos Estados Unidos, também falou com a Raquel Landim um pouco sobre isso, sobre esse receio. Mas a ordem, conversando aqui com alguns auxiliares do presidente Lula sobre essa reação, é essa questão, como a Dani colocou, e como o presidente Lula tem agido desde a época das eleições ali na Venezuela, onde o posicionamento do Brasil foi a cobrança das atas, etc. O que dizem aqui, os presidente Lula falam que sempre a Venezuela vai ser aquele assunto que traz a Lula algum certo desconforto por ser um aliado do passado e por deixar um pouco a narrativa da direita de, olha, o governo de Lula defende uma ditadura venezuelana e etc. e tal. Por isso, essa questão diplomática, e por isso, quando o Lula trata, né, como a reportagem da Folha de São Paulo mostra, quando o Lula trata deste assunto com o Donald Trump, é de uma forma bem sutil e diplomática, para não avançar sinais e não causar, Diego, confusão com alguma mensagem que possa interpretar uma forma de apoio do presidente Lula ao governo do Nicolás Maduro. Agora, eu vou deixar toda a análise do Prêmio Nobel, como o Saka comentou, sobre o histórico dele mesmo, de conhecimento sobre para quem o prêmio já foi dedicado, né? E não vou fazer tanto juízo de valor, mas eu acho que, pelo menos o fato de se colocar a defesa da democracia como um dos principais itens, né, para a escolha do Prêmio Nobel, eu acho que isso é importante porque a gente aqui no Brasil, a gente tem falado sobre a importância da defesa da democracia, né, e eu acho que que é importante sempre que no mundo se faça essas ressalvas. Então, por esse ponto, eu acho que quando se escolhe o Nobel da Paz ligado à importância de defender a democracia no mundo, é um ponto positivo, mas eu não vou, só essa data vênia ao relator Sakamoto, mas faço as observações que ele fez em relação ao mérito ou não dessa escolha hoje. Perfeito, Carla. E durante o anúncio oficial, sem mencionar Trump, a Organização do Prêmio Nobel da Paz afirmou que a democracia está sob ataque. Abre aspas, vivemos em um mundo onde a democracia está em declínio, onde cada vez mais regimes autoritários estão desafiando normas e recorrendo à violência. Quando autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem, fecha aspas. O júri também não citou nomes, mas fez críticas a ataques contra a democracia. Abre aspas. A democracia é uma condição prévia para a paz duradoura. Quando líderes autoritários tomam o poder, é essencial reconhecer os defensores da liberdade que se erguem e resistem. Fecha aspas. O presidente dos Estados Unidos fez campanha informal para ganhar o Nobel. Donald Trump tem ressaltado, o trabalho que faz para pôr fim a guerras. Ele disse ter acabado com 7 guerras em 8 meses, dados que são contestados. Antes do anúncio, Trump chegou a dizer que não receber o prêmio seria uma ofensa aos norte-americanos. Hoje, a frustração ficou explícita na postagem feita pela Casa Branca. O governo Trump criticou a decisão do comitê norueguês. Disse a postagem que o presidente Trump vai continuar fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas, que ele tem o coração de um humanitário e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade. Quem disse isso foi o porta-voz da Casa Branca numa publicação no X. Escreveu também que o Comitê do Nobel provou que prioriza a política acima da paz. Dani, parece que sentiu, o governo Trump, a Casa Branca publicando aí claramente, como dissemos mais cedo, conversamos mais cedo, passou recibo, né? Em 3 vias, autenticado em cartório, lavrado, com testemunha e tudo, né? Foi uma coisa assim, recibo é pouco, né? Foi uma ata notarial, assim, de
insatisfação. É impressionante, né, que o presidente americano se define como um humanista, né, no momento em que é muito criticado por estar fazendo intervenção militar em cidades e estados, inclusive barraram judicialmente a última ofensiva contra o estado de Illinois e a cidade de Chicago, e como tem sido muito questionado a respeito de sua política de imigração, anti-imigração, no caso, né, que está, inclusive, enviando pessoas para El Salvador, né, para a casa do Bukele, onde há ali a principal bandeira é o encarceramento de massa. Então, as pessoas não estão sendo nem devolvidas para os seus próprios países, em alguns casos, né? Isso é registrado. Trump também, no primeiro mandato, se notabilizou por separar pais imigrantes de filhos menores mesmo, crianças imigrantes, né? E mantê-las em jaulas, né? Para falar português claro. Isso aconteceu, foi inclusive tema de muita discussão na sociedade americana. Bom, o presidente dos Estados Unidos claramente fez uma campanha forte, né? Ele diz que encerrou agora 8 grandes conflitos, né? 8 grandes guerras. Ele inclui nessa conta dos 8 o cessar-fogo bem-vindo que ele obteve a fórceps, né? De Benjamin Netanyahu em Gaza, e cita outros 7 conflitos. Ele vinha numa campanha aberta pelo Prêmio Nobel da Paz, em especial porque Barack Obama conseguiu a honraria e Trump olha sempre muito, né, para os louros herdados ou para os louros recebidos dos democratas, né? Todo o discurso ele faz uma menção muito crítica ao Biden e sempre é muito crítico também ao Obama. De todo modo, 2026 está chegando e nada indica que o presidente americano vai tirar o pé do acelerador nessa campanha.